Boa noite, Patrícia, muitíssimo obrigada pelo convite. Sempre uma delícia estar aqui no Itaú Cultural, enfim, tantas estripulias que a gente aprontou aqui no Itaú Cultural, muitas das quais, inclusive, com a Kátia. Então, aqui a gente está numa escadinha, porque a Kátia eu conheço de infância. Jonatas eu tinha visto uma vez, Gabriela estou conhecendo agora. Então, a gente vai num decrescendo aqui, mas eu acho que a ideia é justamente essa, da gente fazer novas conexões, novos amigos e jogar outras ideias, né? Que foi muito a provocação que Patrícia me passou. Como Patrícia já tinha anunciado a vocês, eu sou sempre, aliás, acho que essa é uma coisa que me caracteriza, um ser meio estranho dentro dos diferentes mares, e eu adoro isso, porque eu acho que uma das grandes delícias que a gente pode fazer são conexões. Foi muito pertinente, enfim, a discussão da mesa anterior. Agora a gente teve duas trajetórias belíssimas, super interessantes. Eu já estava viajando junto com você ali, vendo a reação da turma, e eu queria trazer uma concretude do micro, mas que só funciona quando a gente tem uma estratégia por trás, que é acabou o dinheiro e agora o que eu faço. Então, por conta disso, eu peguei a batata quente que a Patrícia me passou e fui vasculhando aqui algumas questões que, enfim, permearam aí o nosso trabalho. Eu sou cofundadora de uma empresa chamada Garimpo de Soluções, cujo chefe de 3 anos está ali atrás, inclusive, participando, né, Tavito? Hoje é um dia, inclusive, muito feliz para a gente, porque a gente comemora 700 palestras, mas esse é um pouco o percurso da Garimpo, que surgiu por conta de uma primeira esquizofrenia de quando eu fazia administração e economia em paralelo, fazia os 2 cursos, e eu comecei a fazer um primeiro estágio. O primeiro estágio era na Cinemateca Brasileira, porque eu queria uma coisa diferente dentro da área pública, e eu chegava na Cinemateca, os meus colegas falavam, mas ainda dá tempo, vinha para o lado da luz, largue a economia. E eu chegava na economia, os meus colegas falavam assim, mas vem fazer uma coisa séria, né? Que você está fazendo cinema? E eu, ao longo da vida, fui tendo essas várias desconexões dos ambientes nos quais eu circulava. E eu acho que uma coisa que nos caracteriza, o Alejandro, que também é sócio fundador, parceiro de vida e de trabalho, e eu, é muito essa vontade da gente fazer pontes. Então, esse é um pouco do percurso que a gente faz. A Garimpo já circulou por 32 países, mais de 200 cidades, sempre com trabalhos de conteúdo, em economia criativa, economia da cultura, desenvolvimento de cidades, do Vale do Ribeira, relatórios para a ONU, para o BID, enfim. Então, é uma trajetória muito pouco usual. E os 5 exemplos que eu fui garimpando aqui para a gente poder colocar a bola em campo são, em parte, decorrência disso. Alguns deles a gente desenvolveu, com os outros a gente foi envolvido, e outros ainda a gente só acompanhou. Uma primeira questão que eu queria trazer, de uma colega que se tornou uma amiga muito querida, uma neozelandesa chamada Tui Te Hau. O nome dela já é uma poesia, é um passarinho que canta. Nós a trouxemos ano passado para cá. Imaginem uma pessoa que é uma maori perfeita, com cara de escocesa, porque o pai é maori e a mãe é escocesa, e ela é uma das pessoas que mais entendem de revolução digital. E ela foi um pouco sequestrada, depois de ter feito vários programas, e colocada dentro do Museu Nacional da Nova Zelândia, o Te Papa, cuja missão, inclusive, é muito vinculada ao que a gente está discutindo, né? De fazer conexões com os museus locais, de lembrar as pessoas de onde elas vêm, para daí projetarem seu futuro, enfim. E ela ali teve o atrevimento de criar a primeira e única, até onde a gente sabe, aceleradora do mundo dedicada à cultura. E como é que isso funciona? Funciona de uma forma quase autoexplicativa. Ela partiu do que o museu é. Então, é um espaço no qual a gente tem que entender e valorizar o passado, enriquecer o presente, e, a partir daí, lidar com os desafios do futuro, que são cada vez mais presentes, dentro dessa complexidade que o Jonatas bem colocava. E o nome desse empreendimento, dessa aceleradora, é Mahuki, que é percepção ver além do usual e do esperado, que eu acho que todos nós aqui estamos tentando fazer, né? Ver além do que existe da luz das estrelas, essa tal dessa magnitude 7, que era o que guiava os navegadores, mas fica além do que os nossos olhos conseguem perceber de luz das estrelas. E o Mahuki surgiu, então, com esse intuito de reunir cultura, negócios e inovação, tomando o Museu Nacional da Nova Zelândia como um grande laboratório de provas. O que eles fazem é acolher empreendimentos que ou dizem respeito à experiência de pessoas que muitas vezes não tinham mais ido ao museu, que nunca tinham visitado o museu, que nunca tinham visitado um museu local, e, a partir dessa experiência irradiada dentro da rede de museus, passava a visitar um museu da própria comunidade.
mexendo com realidade aumentada, georreferenciamento, o que vocês puderem acompanhar das novas tecnologias, e o museu virou uma efervescência. Para quem imaginava que era um acervo de pó, passa a ser o oposto, então passa a ser o lugar onde eu quero estar e ver as coisas acontecendo, e essa é uma boa desculpa, é um bom gancho para trazer as pessoas, ou coisas que aumentam a eficiência da gestão do museu. Gestão de dados, acessibilidade, machine learning, enfim, todo esse mundo de coisas que vão acontecendo agora. Eles incubam esses empreendimentos durante 4 meses, são 10 times por safra, colocam um capital semente de $20 mil por time, para as pessoas poderem ficar esse tempo lá. Então, essa é a bolsa com a qual eles trabalham. Fazem o seu laboratório de provas também ali dentro do museu, então as pessoas querem ver o que está acontecendo. E o que é interessante do ponto de vista de financiamento é que o museu fica com 6% da participação do resultado desses empreendimentos. E, com isso, é uma fonte alternativa de receita que vai se formando. Claro que não fica com a unicidade ou a exclusividade do uso, nem essa a ideia, mas é muito mais para essa proposta, esse projeto ser constante, vitalício, sem ter que brigar cada vez pelos 2 tostões que vão ser investidos. E talvez também um aspecto simbólico de mostrar que essas relações que se dão entre o comercial e o institucional, que muitas vezes tem uma permeabilidade que não nos agrada, pode ter uma permeabilidade que talvez seja para impulsionar o próprio institucional e não em detrimento dele. A segunda questão que eu queria trazer é o que a gente convenciona chamada garimpo de passar de produto para a plataforma. E a gente lida muito com isso no patrimonial também, em especial o patrimonial intangível, pegando as tradições e afins. O caso que eu trago como provocação de processo é o de Lisboa. Todo mundo que vai para Lisboa se farta de comer sardinha, né? É o paraíso das sardinhas. A gente tem o churrasquinho, eles têm as sardinhas na grelha, restaurante não tem como não comer sardinha. Enfim, então a sardinha é uma instituição. Só que eles começaram a entender a sardinha muito mais como uma sardinha, e a sardinha como um elemento de conexão com várias outras questões, inclusive como revitalização do que significa a identidade lisboeta. Eu trouxe aqui um concurso o resultado de um concurso que eles organizam anualmente, sempre com uma temática específica. Propositadamente, eu trouxe os vencedores de 2018, porque a gente tem ali, eles receberam centenas de propostas de sardinhas. O vencedor foi um menino de Londrina, para nossa satisfação. Eles vão brincando com as sardinhas até não poder mais, fazendo, pelo lúdico, a aproximação das pessoas com sua própria identidade. Então, não tenho que romper com o passado para me jogar no futuro, eu tenho que seguir uma trajetória que é revalidada por cada um, assim como a menção honrosa de 2018 também foi de um brasileiro, aliás, de um rapaz de São Paulo, e a gente teve, enfim, outras questões sendo colocadas, mas revendo os desafios contemporâneos por meio da desculpa da sardinha. Então, como é que a gente usa as sardinhas que a gente teria à disposição para discutir os nossos desafios? Muitas vezes a gente precisa de uma muleta, né, para conseguir mexer com questões que são tão mais profundas do que a gente muitas vezes está preparado para discutir quando a gente fala do grosso da sociedade de modo geral. E para vocês terem uma ideia de como o rebatimento se dá, inclusive, nos setores tradicionais da economia, há uma das várias empresas de cerâmica, enfim, de lá, chamada Bordalo Pinheiro, que é uma das mais tradicionais, e essa empresa falou, poxa, e por que não eu entrar nessa onda da sardinha? E ele começa, a cada ano, a lançar as suas sardinhas em edição limitada e vira uma coqueluche. Vira um albinho de fotografias, todo mundo quer colecionar as tais das sardinhas. E aí, de novo, por meio do lúdico, a gente tem a sardinha número 1, a gente tem o Tô em Brasa, tem a sardinha detox, e tem a Equação do Amor e tantas outras, né? Então, como é que a gente vai discutindo, de novo, as questões nossas por meio de uma plataforma com a qual as pessoas, de modo geral, se sentem identificadas e, de outro modo, talvez se sentissem um pouco fora do nós que permeava a discussão da primeira mesa? E eu fico me perguntando quais seriam as nossas plataformas, né, os nossos produtos, que virariam pontes de discussão de questões tão mais profundas e identitárias. Uma terceira questão é a gestão patrimonial. A Robin Hood é um caso muito específico de Cuba, de Havana. A gente teve o enorme prazer de participar em 2 edições dessa discussão, inclusive porque envolvia o plano diretor de Habana Vieja. O meu doutorado é em urbanismo, enfim, vocês viram, então a gente é alucinado por cidade, porque a cidade é uma grande plataforma de discussões, a gente se sente identificado com coisas que dizem respeito à cidade, e para a gente é uma grande desculpa para discutir também economia, porque tudo se dá no espaço da cidade. Esse programa funcionou, em especial, até 2018, ou seja, por 24 anos, muito por querer e por esforço de uma pessoa, de um senhor, enfim, que é o grande historiador de Havana,
dentro de uma corporação que se chamou a Baguanex, que faz referência ao cacique que, enfim, estava nessa região de Havana Vieja quando os colonizadores chegaram. Eles reúnem 300 propriedades, essencialmente os edifícios patrimoniais de Havana Vieja pertencem a essa instituição. Desses 24 anos, eles começaram com poucos empregos, acabaram consolidando, para vocês terem uma ideia, são 13 mil pessoas que trabalham para a Baguanex, e, em média, eles geram de 25 a 30 milhões de dólares por ano. Como eles geram de 25 a 30 milhões de dólares por ano, esses 300 empreendimentos começaram por safras a serem restaurados. E, conforme eles foram sendo restaurados, peças únicas, catálogo Unesco, etc., uma virava um restaurante, outra virava um hotel, a outra virava uma casa de câmbio, foram dando destinações que pudessem, pelo turismo, não só se pagar, mas gerar recursos que, por sua vez, eram reinvestidos, em parte, no restauro de outras pérolas patrimoniais e, em parte, eram investidas em habitações sociais, para pessoas que ficavam, enfim, com o fio pendurado, como a gente acompanha tanto, e começassem a ter um pouco mais de dignidade dentro das suas residências. A partir disso, eles conseguiram, enfim, ao longo desses 24 anos, restaurar 1/3 dos edifícios de Havana Vieja. Então, é um caso muito peculiar, muito especial, e, enfim, vocês localizam aqui os pontinhos dos vários empreendimentos que eles foram urdindo ao longo desse tecido urbano para conseguir dar esse impulso para a renovação do próprio, né? Então, enfim, alguém perguntava como é que eu levo isso para outro contexto. Acho que não tem, né? Não tem como trazer isso, por exemplo, para cá, como lógica, mas talvez como processo de pensamento, sim. Como é que a gente vai se inspirando a partir dessas questões e fala assim, bom, estou em Havana, bom dia, comunismo, como é que eu faço? O que eles chamam de cuenta propista, né? O livre empreendedor era a última coisa que alguém podia, eu queria ser, e agora, inclusive, a situação muda completamente, e essa turma conseguiu restaurar 1/3 de Havana Vieja a partir disso. Aí, para vocês terem uma ideia, dentro desse binômio de investimento gerado a partir desses 25, 30 milhões de dólares por ano, o que eles entendiam, o que eles dedicaram, enfim, de 98 a 2008, para investimentos sociais em azul royal e investimentos comerciais, turísticos e imobiliários, ou seja, restauro de outros edifícios, a gente vê um crescendo aqui do que seriam residências para uso social, né, as nossas habitações de interesse social. Então, acho que é um caso muito bacana, né, que fala assim, não tem nada para fazer, aí sim é que a coisa é divertida. Né? A posteriori, inclusive, é muito fácil, mas, claro, que eles devem ter cortado um 12 para conseguir montar esse programa. Para vocês terem uma ideia, a coisa ficou tão apetitosa e tão portentosa que esse programa, infelizmente, no último ano, em especial, passou a integrar o que se chama de GAESA, em Cuba, que é um grupo de administração empresarial. Essencialmente, eles reúnem 60% da economia da ilha, 80% do turismo, e é uma holding que vai de armamento, incorporadora, instituições financeiras, o próprio porto, enfim, para o qual foi um dos empréstimos do BNDES, o Porto de Mariel, é administrado por um ex-genro do Raul Castro, e hoje a Baguanex não é mais dirigida por aquela equipe que fez esse programa, mas sim por a filha de um militar muito poderoso ali na ilha. O que mais me preocupa diante disso é que, sendo um segredo de Estado, não há prestação de contas. Então, a gente não sabe para onde vai esse programa. Mas, durante 24 anos, ele foi, enfim, teve essa lógica que aumentava vocês. Um quarto caso, rapidinho, são negócios culturais com empoderamento social. Esse é um caso que a gente acha muito bacana, de um rapaz chamado Alejandro, que, sempre muito saudoso das receitas da infância dele, tipicamente mexicanas, chamou a avó, falou, vovó, vem cá, me conta como é que eram aquelas coisas. E ele transformou tudo isso em pizza. Então, são 22 sabores de pizza feitos com o milho azul, que ele compra de uma cidadezinha, de uma cidadã, que planta sem transgênico, orgânico, tudo é orgânico. E isso, enfim, por si já seria um resgate de patrimônio, mas ele resolveu ir além. E ele faz o que ele chama de modelo híbrido de negócio. Então, é uma empresa, é uma pizzaria, agora eles têm 3, inclusive, no México, no DF, mas com uma pegada social. A cada 5 pedaços de pizza vendidos, eles destinam 1 para moradores de rua que tenham passado vinculado a drogas ou que morem em albergues, enfim, mas não é que eles vão lá e dão a pizza.
Eles pegam os outros 5 compradores, cada um deles escreve um bilhetinho, e esses 5 bilhetinhos vão junto com a pizza, falando: vamos lá, você vai sair dessa, olha, muito bacana, que legal, porque, claro, que as pessoas que vão a essa pizzaria são movidas por outras questões, além do prazer de comer, de repente, uma pizza de Chapolin. Mas o que eles veem dentro dessa lógica é como é que a gente redignifica as pessoas a partir disso. Então, os compradores anteriores meio que são os validadores disso. E, fazendo uma transposição muito simplista até, eu fico imaginando como a nossa comunidade da cultura, a qual eu também me sinto pertencente, poderia, de certa forma, alavancar isso dentro do que a gente faz. Então, pronto, editei 5 livros, os 5 anteriores, será que não conseguem, dentro de uma lógica de modelo de negócio que vingue, claro, editar um 6º livro de um jovem talento? Eu tenho 5 obras que foram vendidas, será que uma 6ª não pode ir para um museu? Como é que a gente vai tentando, a gente mesmo, repactuar questões que possam validar outras formas de acesso, né? A partir do exemplo aqui do nosso amigo da pizza. E, por fim, eu queria trazer esse caso do Chile, que mexe com ancestralidade, com tecnologia, mas também com diálogos setoriais dentro dos nossos setores, entre aspas, de cultura, que tem tantas sinergias, né, tantas possibilidades de outros diálogos. Esse foi um caso que o Alan, inclusive, encontrou, não conhecia. Eles trabalham profundamente a identidade cultural. Cada um desses vasos é feito em cima de técnicas tradicionais, são numerados, é uma coisa primorosa, realmente são obras de arte, mas, mais do que isso, eles acabam se transformando no que vocês vão ver nesse videozinho curto. Nesses diálogos entre os diferentes conhecimentos, formas de saber, eles descobriram que os elementos tradicionais dessa identidade, a lã, o barro, a forma como são feitos, são a melhor caixa acústica do mundo. Então, eles fazem isso em ode ao que seria o artesanato. Eu lembrei muito Marcelo, a primeira vez que eu vi esse filme. Em ode ao artesanato, mas pensando nessas questões de vantagens técnicas, e tem toda uma lógica por trás. Enfim, a cada um vendido, eles plantam uma árvore nessa região, etc., etc. Mas o próprio mote é esse, né? Não é somente não são alto-falantes, é uma forma de ouvir a Terra, o nosso planeta, de uma outra forma de conexão com a identidade. Mas nem por isso deixa de ser um produto de altíssimo valor agregado e valor compartilhado, que consegue, portanto, ter todo um desdobramento dentro da cadeia, do que a gente chama das várias cadeias vinculadas, nesse caso, ao artesanato. Queria deixar só o link para o site da Garimpo, porque, se vocês entrarem numa pastinha chamada Livros, vocês vão encontrar muitos livros digitais. Todos os livros digitais feitos pela Garimpo são para download gratuito, trabalhos voluntários. O primeiro deles, que foi sobre economia criativa como estratégia de desenvolvimento, com esse recorte no mundo, foi uma coedição Itaú Cultural Garimpo de Soluções. Então, a gente, de novo, está muito contente de voltar para esse da nossa história também. Então, mais uma vez, obrigada, Patrícia. Tenho certeza que a gente vai brigar um monte, porque tem gente que deve ter odiado alguns recortes, outra gente deve ter adorado alguns recortes, e eu acho que é muito esse o nosso
Eu acho que é muito esse o nosso intuito, né? De colocar polarizações em contato. Obrigada.